me veio uma palavra que não era a palavra da minha pregação, que fala assim, que é sobre Paulo e Silas. As senhoras devem conhecer bem. Vocês sabiam que antes de Paulo e Silas serem presos, eles chegaram numa nova cidade e estavam indo para um lugar de oração. Eles estavam indo louvar a Deus. E nisso eles encontraram uma mulher que estava possuída por demônios. Foram fazer o agir de Deus na vida dela, retirar aqueles demônios. E a partir disso, eles despertaram inveja nas pessoas que estavam vendo. Aí, quando eles foram presos, falaram assim, eles foram apresentados da seguinte forma: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Eu espero que cada uma de nós estejamos aqui para provocar desordem, igual Paulo e Silas nessa cidade. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas, presos já, estavam, detalhe, eles apanharam muito. Eles estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Então, eles estavam num momento de dor, mas num momento mais difícil que você já passou na sua vida. Ao invés de murmurar, de reclamar, eles oraram, louvaram, clamaram a presença de Deus. E isso que eles faziam, os outros presos escutavam, né? E de repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. É isso que acontece quando a gente ora. O chão treme, a situação muda, as pessoas ao nosso redor são atingidas pela nossa vida. Naquele instante, todas as portas se abriram, todas as portas, e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou, quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Só que Deus é tão bom. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Eles salvaram aquele que prendia, salvaram todas as pessoas da casa dele. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizadas. Isso me veio durante o louvor, me veio durante o testemunho da irmã, que eu creio que o testemunho dela de cura, que ela leve para mais e mais mulheres. Que a sua boca esteja aberta para você pregar, para você falar de tudo que você passou. Porque isso vai encorajar várias outras mulheres. Quantas outras estão aqui sofrendo em silêncio? E a sua força, a força que Deus colocou na sua vida, a força que Deus colocou através de uma amizade na sua vida, fez você se levantar e está levantando outras mulheres. Glória a Deus por isso. Então, gente, agora eu vou começar a minha pregação. Deixa eu começar me apresentando. Aqui dentro eu sou a Caroline, ou Carol. Lá fora eu sou a Sargento Franco, da Polícia Militar. Cheguei aqui no ano passado. E ao longo da pregação eu vou contando um pouco da história de tudo que Deus fez. Adoro contar a história, gente. Tenho várias. Só que eu vou contar só a última, tá? Prometo. Aí, sobre o que eu achei importante falar hoje? Sobre a criação do ser humano. Vocês têm noção da importância que vocês têm? O ser humano é algo magnífico. Deus estava muito inspirado quando criou a gente. Olha só essa passagem que fala em Gênesis. Agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Vocês parecem com Deus. Vocês têm a aparência de Deus. Olha que maravilha. Eles terão poder sobre os peixes,
sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou parecidos com Deus. Ele criou homem e mulher. Em Salmo, achei outra coisa muito bonita. Fala assim: quando olha para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupe com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Então, nós somos rainhas. Olha só que maravilha. Rainhas e filhas de Deus, parecidas com Deus. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. As ovelhas, o gado, os animais selvagens também. Os pássaros, os peixes e todos os seres que vivem no mar. Deus, quando criou o ser humano, ele tinha um plano para a gente. O plano era que o homem, quando eu falar homem, vocês entendam que eu estou falando mulher também, viu? Que o homem foi criado para ter comunhão, sacerdócio e governo. Comunhão, porque nós somos um só corpo. Muitas vezes a gente já ouviu falar de um só corpo. E o mais interessante do corpo é, primeiro, que nenhum corpo é igual. Cada corpo é diferente. E no corpo a gente tem várias partes. Tem a cabeça, tem a mão, tem o pé. E cada um de nós é uma parte desse corpo. Não adianta a mão querer ser pé, nem o pé querer ser mão. Ele foi criado para ser mão. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente olha a irmã e fala assim: nossa, a irmã canta tão bem, eu queria tanto cantar. Mas, moça, Deus não te deu o dom de cantar. Talvez Deus tenha te dado o dom de pregar, talvez tenha dado o dom de cuidar. Sacerdócio, representante autorizado por Deus. Olha só, mais uma vez a importância. Governo é o controle. Você foi feito para controlar. Controlar suas emoções, controlar seus pensamentos, para que você consiga seguir no caminho de Deus. Então, eu vou contar um pouco da minha história. Às vezes eu vou consultar aqui, então eu vou me perder, né, gente? Porque às vezes a gente empolga. Quando eu tinha 14 anos, eu determinei que eu queria ser oficial da Polícia Militar. Tenente. Né? Era meu sonho. Não sei falar de onde que veio esse sonho, mas eu achei que eu só seria feliz se eu conquistasse esse sonho. Só que eu estava tentando isso há vários anos. Vários anos. Tentava a prova e não passava. Tentava a prova e não passava. O meu ambiente de trabalho anterior estava um ambiente muito difícil. Porque não é fácil ser uma mulher num ambiente masculino. Né? A gente, às vezes, tem que se igualar, às vezes tem que se superar a cada dia, e a gente sofre com a nossa própria autocrítica, falando assim: olha, você não é o suficiente. Seu colega é tão operacional, mas você ri tanto. Vocês acreditam que o meu tio falava que eu não servia para ser polícia porque eu ria demais? Ele tinha razão, realmente eu ria demais. E eu sou uma polícia que ri, olha só que diferente. Porque precisava do meu sorriso onde eu passasse. E Deus sabia disso. Aí a situação estava muito difícil. Um amigo que fez um curso de formação comigo faleceu de uma forma trágica. Uma outra amiga minha, ela era super alegre, ela resolveu tirar a própria vida. E essas coisas foram me enchendo, na verdade me esvaziando, e a minha alegria, da qual eu tinha tanto orgulho, foi embora. E aí os pensamentos começaram a aumentar, e é nessa hora que a gente está fraco que o inimigo aproveita, né?
sapateia na nossa cara. E os pensamentos eram recorrentes. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai tirar sua própria vida. Mas Deus, em todo tempo, Ele é bom. E isso foi aumentando, gente, infelizmente. E a minha alegria foi murchando. Aí, eu já congregava nessa época, eu já ia à igreja. Só um detalhe. Quando eu passei mal assim, o meu comandante na época, ele achou que eu estava fingindo. Porque, às vezes, problema psicológico não traz sintomas físicos. Né? E, por ele achar que era fingimento, ele virou para mim e perguntou assim: qual o prazo que você me dá para você ficar boa de novo? Eu não sabia dar essa resposta para ele. Enfim, mas já passou, ele já aposentou, nunca mais eu vi depois. Né? Queria dizer que nunca mais eu vi, mas eu vi. Então, aí passando por essa turbulência toda, eu resolvi convidar uma amiga minha para conhecer a igreja que eu congregava. Gente, eu nunca passei tanta vergonha. Porque na igreja teve uma oração, aí chamaram todo mundo na frente. Você está passando por um problema, você está doente e tal. Teve aquele apelo forte. E eu fui lá na frente. Na hora que eu fui lá na frente, foi chorar e caiu. A minha amiga que estava do lado, ela ficou tão assustada. Tipo assim, nossa, ela me levou para a igreja e ela está caindo. Tipo assim. E eu chorava, eu deitava no chão, chorava, gemia. E na minha cabeça eu falava assim: não é tempo de morrer, é tempo de viver. Eu ainda tenho grandes sonhos, grandes projetos para você. E passou, continuou. Aí no ano de 2018, especificamente no dia do meu aniversário, eu resolvi ir no culto que estava tendo na minha igreja. E o pastor falou assim: porque amanhã começa o curso de ensino bíblico Rema. Vai ser os 2 melhores anos da sua vida. Amanhã é o último dia de matrícula. E todos os anos anteriores eu tinha adiado fazer. Eu tinha vontade, mas eu fazia faculdade, tinha um monte de compromisso e falava assim: não tem como. Só que eu estava tão despedaçada que foi minha única opção. Eu não tive outra. Né? E aí, nesse dia, além de resolver que eu faria o Rema, eu resolvi também que eu entregaria minha arma de fogo. Porque eu não estava bem. Eu saía para a rua, eu tremia. Eu chegava em casa todos os dias do trabalho chorando. Eu tinha medo de morrer. Às vezes, porque na época eu trabalhava sozinha, acompanhada de fiscais da prefeitura. Então, às vezes, eles arrumavam umas confusões, começavam a briga e eu no meio sozinha, tentando separar aquele trem todo. Enfim, e aí foi aumentando. Todo dia eu chegava em casa e chorava. Tive crise de pânico. Não conseguia lidar com pessoas, que é uma das coisas que eu mais amo. Gosto demais, gente. Aí, nesse dia, entreguei minha arma, fiquei sob olhares de julgamento, né? Tive que tomar medicação, fui acompanhada por psiquiatra, por psicólogo, fui julgada pelos meus colegas. Alguns não abriram a boca para falar, mas ainda senti o julgamento no olhar. Teve essa questão do meu comandante e eu me sentia inútil. Afinal, missão militar, a gente foi feito para batalhar, foi feito para defender, foi feito para fazer um monte de coisa. Naquela época eu só queria me esconder. Estava difícil. Aí no dia 5 de março de 2018, iniciou o Rema. Né? Eu cheguei quebrada. E com o tempo, eu aprendi que a igreja não é um lugar perfeito, com pessoas perfeitas, e sim um hospital,
onde os quebrados são acolhidos e transformados a cada dia pela palavra de Deus. Amém, Jesus. E lá era tão bom que a irmã já recebia assim de abraço, né? E com o tempo ela foi aprendendo meu nome e ela chegava assim, Caroline Franco, bom dia! E era assim, e fomos. Em 6 meses eu já estava curada. Curada. Minha esperança havia voltado e eu decidi que eu sempre me perguntaria o que posso dar a Deus por tudo que Ele tem me feito. E aí, acabou que o serviço que eu prestei na administração foi tão bom que lá eu permaneci por mais um tempo. Esse comandante ele foi para a reserva, aí ele foi para o batalhão assinar um documento e ele me viu na administração. Isso já tinha passado um tempinho. Aí ele veio e falou assim, você ainda está aqui? Você ainda está dando defeito? A gente glorifica a Deus e fica calado, porque na polícia, se a gente falar, a gente toma cadeia. E aí, durante o rema, na última matéria do curso, o curso teve duração de 2 anos. O desafio era ministrar a palavra, 15 minutos, para você falar das coisas que você aprendeu e edificar os seus colegas. Aí é tipo uma faculdade, tinha uma banca assim, com os pastores, os professores, né, assim, tops, avaliando o que estava falando, para ver se tinha conhecimento bíblico suficiente, né, enfim. E eu super assustada, apavorada, porque eu não fazia ideia do que eu ia falar. Aí nisso, enquanto eu estava vendo a minha história, eu vi uma passagem hoje, quando Moisés convocou Deus, quando Deus convocou Moisés para salvar o povo, tirar o povo do Egito. E Moisés, olha só, Moisés, ele respondeu, Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, depois que começaste a falar comigo. Quando eu começo a falar, eu sempre me atrapalho. Porém o Senhor me disse, quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. E assim fui. Vamos lá. Aí eu resolvi ministrar sobre Esther, porque o livro era pequeno, né? O livro era pequeno, então seria mais fácil de falar, né? Não teria muitas perguntas e tal. E eu fiquei tão intrigada, porque Esther, ela mostrava a coragem para cumprir o seu propósito. Gente, é forte. Enquanto eu estava pregando, eu cheguei toda tímida, porque assim, quem me conhece, quem eu tenho intimidade, sabe que eu sou conversada. Converso, brinco, zoo. Agora, até eu chegar nesse ponto, eu chego assim, meio quietinha, sabe? Acho que é para não assustar as pessoas. A última vez que eu cheguei, uma pessoa assim, como eu sou, ficou assustada. Enfim. Aí, enquanto eu estava pregando lá quietinha, tinha uma irmã que gritava, ousadia! Ousadia! E eu já estava incomodada com aquilo. Porque, gente, eu estou com uma dificuldade para pregar e ele não gritando ousadia. Mal sabia eu que ela estava declarando ousadia sobre a minha vida. Afinal, seria a próxima arma que eu precisaria para cumprir o meu propósito. E o mais legal é que no final do curso teve um culto dos sonhos. E nesse culto dos sonhos eu levei a passadeira de cadete, porque era o que eu queria, né, gente? Eu não perdi isso, não. Queria. Meu marido que me deu. Aí eu tirei uma foto em frente aos cenários, não estavam vários cenários. Aí em frente ao cenário estava assim, várias setas de caminho, Minas Gerais, 800 e tantos municípios. Eu sabia que eu teria que escolher um lugar para pisar. Só não sabia que seria tão rápido, né? Aí formei, aí no ano de 2020 eu iniciei como monitora do REMA. Só que aí veio aquela pandemia,
fechou a igreja, todo mundo ficou com medo, assustado. Aí eu aproveitei e voltei a estudar, né? Estava tendo tempo. Aí, quando eu fiz o concurso oficial, eu fui aprovada na primeira fase, e tinha várias outras fases. Só que, como para mulheres eram 16 vagas de 160, eu fiquei em 18º lugar e não fui chamada para a próxima etapa. Só que nesse ano, a minha psicóloga ela foi usada, ela virou e falou assim: por que você não tenta o concurso de sargento? Aí eu na minha cabeça, eu queria ser tenente. Por que eu vou tentar o concurso de sargento? Só que a gente faz o plano, mas quem decide é Deus. E ele me queria como sargento. E lá eu passei. Não estava estudando na prova, passei na prova objetiva, passei no teste físico e começou o curso de formação. Só que ser sargento é um sonho do meu marido. Não era meu sonho. Eu estava lá, eu ia no curso. Né? Eu falei assim, olha, não vou sofrer. Porque lá você tinha que estudar bastante, né? Porque a gente tem várias matérias teóricas, matérias práticas, além da parte física. E os meus colegas estudavam muito, porque a nota gerava classificação. E com a classificação, você escolheria em qual lugar ficaria. Aí foi muito engraçado, porque durante o curso eu falava assim: ah, Deus, eu estou trabalhando aqui em Belo Horizonte há 7 anos. Não tem lugar nenhum aqui que eu quero trabalhar. Nenhum. Não me vejo trabalhando em nenhum batalhão. Então, Deus, faz segundo sua vontade. Eu só tenho um pedido. Eu quero que seja um lugar que eu seja feliz. Que eu seja feliz. Porque os meus 7 anos anteriores não foram de muita felicidade. Aí, chegamos. Aí, antes da formatura, tem um painel assim, que coloca um telão enorme, com as vagas para onde tem, de cada região, e vai com classificação, cada um escolhendo. Todas as opções que eu tinha acabado. Sobrou para mim região de Governador Valadares, região de Unai, região de Uberlândia, Poços de Caldas e Uberaba. E eu tentando falar no celular com meu marido: e aí, para onde que a gente vai? Para onde que a gente vai? Tá assim que a gente define para onde a gente vai. E ele não me atendi. Eu tô assim, vou ter que escolher sozinha. Então, como eu tenho alguns parentes em Teoflotone, eu falei assim: vamos para a região de Valadares. Conhecia? Não. Só passava por Valadares para ir para Teoflotone. Tá bom. Formei. E o mais legal, durante, assim, vamos voltar aqui, essa é só uma parte, né? Enquanto eu estava no Rema, o pastor estava formando uma banda na igreja. Aí, eu, bocuda, nunca cantei na vida, cantei em coral quando eu era criança. Falei assim: não, eu quero ser cantora. Sou afinada? Acho que não. Enfim, mas eu queria ser cantora. Aí eu cheguei pro pastor e falei assim: pastor, eu quero integrar a banda. Aí ele perguntou: e você já cantou? Eu em coral. Você canta bem? Eu não sei, pastor. Ele: então, irmão, aqui a gente preza pela qualidade. Então, dá um tempinho, você vai treinando, vai aprendendo, e depois eu te chamo. Beleza. Aí tá, isso não Rema ainda. Aí eu fui pro curso de formação, e lá, no curso de formação, a gente tinha cultos toda semana, né? Porque não dá para sustentar uma farda sem Deus. Não dá. Aí tinha cultos espíritas, para quem é espírita, missa, para quem é católico, e cultos evangélicos. Aí no culto evangélico, formaram uma banda e precisavam de uma voz feminina. Minhas colegas estavam com vergonha.
Oi, gente, o que a fé leva a gente a fazer, né? Enfim, fui cantar. Era a única menina na banda. Os meninos lá tocando instrumento e tal. E eu cantando. Cantava toda segunda de manhã. Tava melhorando. Aí, o mais legal é que no final do curso de formação de sargento, teve o culto. E o culto foi onde? Na minha igreja. No palco que eu sempre sonhei em cantar. No mesmo palco que falou que eu ia para 850 municípios. Aí eu falei assim, Deus, o Senhor gosta muito de brincar comigo. Vamos lá cantar. E eu fiz parte da banda de louvor, da formatura, cantando no palco que eu sempre sonhei cantar. Ai, foi muito bom. Minha voz saía, gente. Minha voz não saía. Levei minha família para me ver. O pastor estava certo. Eu não estava preparada. Levei minha família para me ver. O menino que estava cantando comigo, a voz dele sumiu. Eu tive que segurar a música. E a minha voz estava sumindo também. Uai. Só que eu lembro da música. A música é uma música do Fernandinho. Deixa eu só ver se eu acho a letra dela certinha aqui. Porque tudo tem algo de Deus pra gente. Até a música que eu tentei cantar. E na música falava assim: posso ouvir os passos do meu rei, posso escutar seu coração, da minha escuridão me libertou, posso ouvir seu espírito clamar, eu ouço, filho meu, chegou a sua hora de brilhar. Ai. E a gente estava indo para cada um para um canto de Minas. Éramos 300, cada um para um canto. E aí falava na música assim: esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor, pois o teu amor nos alcançou. Gente, eu achei isso maravilhoso demais. Aí tá, maravilhas e maravilhas, continuamos a nossa trajetória. Aí, vim sozinha para cá. Apresentei em Valadares, de Valadares eu fui para Aimorés, de Aimorés eu vim para Conselheiro Pena e descobri que eu seria a primeira policial feminina a trabalhar no destacamento de Goiabeira. Olha que maravilha! Eu ganhei uma cidade pequena para cuidar, como subcomandante, e eu estava assustada. Confesso, gente, eu trabalhei muitos anos no trânsito. A única coisa que eu sabia fazer era multar os outros, rebocar carro. Desculpa, gente, eu trabalho. E tinha uma coisa boa, atendi acidente também. Era bom, pelo menos as pessoas queriam ver a gente chegando, porque das outras vezes elas não queriam ir. Aí tá. Aí eu cheguei aqui. Deus foi bom, Deus levantou uma amiga que me acolheu na casa dela, sem nem nunca ter visto a minha cara. Aí eu cheguei para a tenente Thaís: senhora tenente, eu estou assustada. Eu não conheço ninguém nesse lugar, eu não tenho casa para morar, eu vim com a roupa do corpo, eu preciso ir lá em Belo Horizonte pegar minhas roupas para conseguir trabalhar. Aí ela virou para mim e falou assim: 2 dias dá para você ir lá? Eu disse: dá demais. Bom, eu vou lá, vejo meu marido, pego minhas coisas, porque ele ficou. Eu vim. Aí, minha amiga Juliana, junto com o esposo dela e o filho, que é novense, foram me levar no ônibus para pegar o ônibus para ir para Belo Horizonte. Gente, eu já falei que eu estava assustada. Aí chega uma criança desse tamanho e fala assim: tia Carol, tia,
só virei tia. Carol, eu te amo muito. Eu espero que você volte logo. O que eu vou fazer sem a senhora aqui? Foi mais ou menos isso. Não vou lembrar as palavras certinho, não. Eu sei que eu chorei igual criança. Peguei meu ônibus e fui. E tinha uma coisa muito legal. Para esquecer meu passado, eu falei assim: olha, eu não vou chamar Sargento Carolina. Eu vou usar meu sobrenome. Lá em Belo Horizonte isso já é moda. Aqui no interior ainda assusta. Uma mulher com nome de homem. Mas eu vim para desordem. Enfim, Sargento Franco, nome de homem. O monte de igreja chegou me olhando todo, assim, meu Deus, sargento esquisita. Só não, gente. Aí, pra minha surpresa, quando eu vejo aqui, lá em Goiabeira, família Franco. Você é minha prima? Eu sou seu tio? Você é Franco também? Quando eu chego aqui, mais a vida da família Franco. Eu disse assim: gente, tô acolhida. Estou em casa. Né? E nesse tempo, Deus preparou casa de maneira misteriosa, onde não havia. Deus preparou a vinda do meu marido para cá. E Deus tem preparado tudo. Eu achei que tinha acabado. Não acabou. Quando eu estava fazendo estágio no curso de sargento, eu fui estagiar em Ribeirão das Neves. E todo turno que a gente descia para trabalhar, eu pegava uma ocorrência de violência doméstica. E o sargento que estava me supervisionando, ele falou assim: eu acho que você tem talento para PVD, que é o que trabalha com prevenção de violência doméstica. Eu falei assim: será, sargento? Eu falei assim: acho. No nosso turno só dá violência doméstica. Era 4 ocorrências por turno, gente. E direto, só ocorrência de violência doméstica. Aí quando eu chego aqui, o que cai na minha mão para eu fazer? PVD. Vai eu atender as ocorrências de violência doméstica. E aí eu vi Deus me mostrando: cuide das minhas mulheres. E é um cenário muito difícil de se entrar. É uma situação muito difícil de lidar. Nesse pouco tempo já foram várias histórias, várias palestras, e a gente vai tentando conscientizar, tentando empoderar essas mulheres, tentando levantar, tentando ensinar que as dores que elas passam, não é para sempre, que vai passar também, e que a história delas é a história para levantar outras mulheres. Amém. Assim como nosso irmão falou da cura dela, a história de cada uma dessas mulheres que eu atendo é para curar outras mulheres, para dar força, para levantar, para falar que aquilo que ela está vivendo não é certo, que é difícil, mas ela vai conseguir passar por isso. E quando ouvirem a história dela, vão falar assim: uau, você, eu não imaginava. Pois é, mas Deus estava comigo todo o tempo. E além disso, Deus tocou no meu coração para criar um projeto. Gente, só cheia das ideias. A minha psicóloga já falou assim: para de ter ideia, minha filha. Você vai ficar sobrecarregada, mas eu não consigo. Toda hora eu estou pensando num trem diferente. Vamos inventar isso. Enfim. Inventei de criar o projeto Primeiras Damas, que é com as esposas de militares. Por quê? As esposas, quando o militar é movimentado, o militar já tem uma vida difícil. Não vou mentir para vocês que é uma vida fácil. É uma vida de sacrifício, é uma vida sem horários fixos, é uma vida sem planejamento. E é uma vida que você vai enfrentar problemas que não são seus para tentar ajudar. Onde todo mundo está correndo para um lado, você vai correndo para cima para ajudar. Então a gente lida com tudo aquilo que ninguém quer ver. A gente lida com gente drogada, família desestruturada, violência doméstica e casos de
pessoas quebradas. Enfim. Aí o que eu pensei? Essas mulheres, elas têm um papel muito importante, porque a mulher sábia, ela edifica o seu lar, né? Então, para que o lar seja bem edificado, a outra promessa lá que Deus fez, a mulher tem que ser amada como a igreja, não é? Ela tem que estar bem. Então, todo mês eu invento um encontro diferente. Evento, aí eu criei um grupo, adicionei as meninas e tal. Alguns meses está mais animado, outros nem tanto. Mas aí a gente vai inventando. A gente já até entrou de penetra na festa de aniversário de uma das nossas amigas com o bolo de aniversário. Enfim, vergonha também faz parte, gente. Né? E assim, eu senti muita acolhida nesse processo e Deus cuidou de tudo. Aí, eu lembrei de outra coisa. Que durante todo o processo que passei, Deus me aceitou do jeito que eu estava. Ele me aceitou quebrada, me aceitou depressiva, ansiosa, do jeito que eu estava. Só que Ele não aceitou que eu permanecesse da mesma forma. E aí, ao longo do processo, Ele me transformou e vai transformar cada um de vocês para atingir o propósito de Deus na sua vida. Amém. E aí, as partes bíblicas vão chegando na minha cabeça, né? Aí vem a seguinte parte: ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remundo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos. Ele me aceitou quebrado, Ele me refez, e hoje eu posso dizer que eu sou um odre novo. Deus me usa. Amém. Eu sei que o Senhor está escutando isso. E não é uma coisa fácil de falar. Porque quando a gente fala para Deus usar, Ele usa. Ele usa. Só que o inimigo não fica satisfeito. Ele se levanta. E é ali que sua fé aumenta. Sua fé aumenta e você continua sendo usado. Aí, Deus. Aí tem um outro trecho. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. Aí, alguém aqui já mexeu com artesanato de barro? Já? Como é que é o processo para fazer um vaso? Sim, e quando tem rachadura, o que você faz? Você tem que vir, se ela estiver seca, tem que vir com um barrinho de novo, com aquela argila bem macia de novo, molhadinha, e vir tapando as rachaduras e lixar, para não ficar tão áspero. Depende da técnica que você vai mexer. Quando você vai moldar o barro, por um acaso o barro fala o que ele quer ser? Você já vai ter ideia, né? Pois é. Quantos barros estão falando? Deus, eu quero ser um vaso de altar. Eu quero ser um vaso decorativo. Gente, não é a gente que escolhe. São as mãos do oleiro. Ele molda conforme ele quer e a gente é usado. Simples, né? E o mais engraçado é que todos são vasos.
e são úteis. E Deus que fala qual que é a utilidade. Então, eu espero, já estou acabando, eu espero que vocês se deixem ser moldadas por Deus. Espero que em breve estejamos aqui ouvindo a pregação de uma de vocês, ouvindo o canto de uma de vocês, ouvindo uma de vocês, vendo uma de vocês cuidando uma das outras, dando abraços, igual a irmã que gosta de dar abraços, que glória a Deus pela sua vida, porque foi um abraço que eu recebi na minha igreja que me colocou de pé. Então, esse ministério de diaconato é um ministério abençoado. Eu trabalhei nele um tempo e era muito legal chegar na porta da igreja assim: bem-vindo, irmão! Seja bem-vindo, paz do Senhor! E a paz. A gente era de contato. Né? Então, irmãs, eu declaro: mulheres sendo usadas como trombetas de Deus, mulheres que onde pisar entrarão contigo à luz do Senhor, que a sua voz chegará em lugares altos, que todo medo será despedaçado, e no lugar dele surgirá ousadia para mudar seu ambiente, para cuidar e reerguer suas famílias e principalmente para levantar outras mulheres. Se vocês soubessem o tanto que Deus as quer usar, levantariam desse banco agora e dariam glória a Deus. Amém, glória a Deus. Ao homem que possui o poder de mudar qualquer situação possível e impossível. Só tomem cuidado que o poder para curar ou para amaldiçoar podem sair da mesma boca. Sejam responsáveis com as declarações que saem de seus lábios. Amém. Vamos orar, irmãs? Alguém pode me ajudar a orar aqui? Uma voluntária? Se não aparecer voluntária, eu vou pegar uma. Toninho. Opa! Muito bom, glória a Deus. Senhor amado, nós agradecemos ao Senhor por tudo, meu Pai, por essa oportunidade maravilhosa de passarmos estes momentos aqui, meu Deus, com testemunhos maravilhosos, com louvores maravilhosos, com palavra maravilhosa vinda do Senhor através da vida da Carol. Que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, estar abençoando aonde ela colocar a planta do pé dela e aonde ela colocar as mãos, que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus. Meu Deus, e cada mulher que aqui está, cada pessoa, porque nós também temos homens aqui neste lugar, que eles possam sentir este poder vindo do Senhor, através, meu Pai, da vida de cada um de nós, que na nossa casa nós possamos profetizar a bênção do Senhor. Meu Deus, e que a cura que nós viemos buscar nesta noite, nesta tarde, que nós possamos já estar sentindo ela aqui, dentro de nós, em nome de Jesus. Meu Deus, o Senhor sabe que eu vim aqui à frente para receber uma oração de cura, e o Senhor sabe a cura que eu necessito. Então, muito obrigada. Toma a minha vida nas tuas mãos e cada pessoa que aqui está, em nome de Jesus, e que nós, como vasos, possamos, meu Deus, deixar ser usados pelo Senhor, aonde o Senhor quiser. Meu Deus, na oração, no canto, ou talvez tocando, não sabemos onde, mas o Senhor sabe o lugar de cada vaso aqui nesta noite. Nós oramos agradecidos por tudo em nome
já pregamos sobre isso. Quem vai fazer é o Espírito de Deus através da sua vida, amém? Então nós vamos fazer uma oração agora. Vamos dar as mãos.